Olá, sou o professor Josimar Silva e nós vamos dar início a uma aula de resolução de problemas de combinatória. Tá? A exemplo do que a gente vem fazendo, que a gente já fez nas últimas aulas, a gente vai pegar problemas interessantes, tá? Problemas esses que podem até ser classificados como fora da combinatória, tá? Mas que de alguma maneira eles são tocados, eles são tangenciados por algum método de contagem. Tá? Como nas últimas aulas a gente viu, por exemplo, o número de divisores positivos de um número natural, né, onde a gente usou o princípio multiplicativo, mas na verdade é um problema de aritmética, né? Então a gente vai continuar abordando problemas assim, tá? Problemas que estão relacionados de alguma maneira a algum método de contagem, tá? Algum método já estudado anteriormente. Nós já vimos bastante coisa aí, a gente já tem bastante ferramenta. Tá, a gente viu permutação circular, a gente viu combinação completa, ou seja, combinação com repetição, tá, que está ligado ao número de soluções de equações lineares, tá, número de soluções inteiras não negativas de equações lineares. Tá? E então, para isso, a gente vai começar com esse problema aqui. Um problema clássico, tá? Um problema de aritmética, né, que está relacionado à combinatória. Tudo bem? Determine o número de zeros em que termina o número natural gerado por 1000 fatorial. Bom, o número 1000 fatorial é um número astronômico, um número enorme, tá? E esse número termina com uma sequência de zeros. O problema pede para a gente determinar a quantidade de zeros finais, tá, desse número, tudo bem? Nesse momento eu peço para que você pause o vídeo e pense um pouco nesse problema. Bom, vamos à solução? Tá aqui, eu tenho 1000 fatorial, tá? Esse número 1000 fatorial é um número astronômico muito grande, né? Vamos imaginar que eu tenha extraído todos os fatores 2 desse número, tá? A mesma coisa eu fiz com os fatores 5, tá? Eu extraí os fatores 2, os fatores 5, eu tenho a maior potência de 2 que divide 1000 fatorial, a maior potência de 5 que divide 1000 fatorial, tá? E esse número K aqui, número natural K, ele não tem nenhum fator 2 e nenhum fator 5, ou seja, ele não é divisível por 2 nem por 5, tá? Esses fatores 2 e 5, quando eu faço agrupamento em pares, eu vou produzir o 10. 2 vezes 5, 10, eu vou produzir 10. Para cada 10 desse, para cada fator 10, eu tenho um zero final do número que eu estou construindo. Tá? E é exatamente o que eu quero descobrir, quantos são os zeros finais. Tudo bem? Então, basta descobrir quantas são as potências de 10. Em suma, é isso que eu tenho que fazer para resolver esse problema aqui. Descobrir quantos fatores 10 eu tenho aqui. Tá? Esse K aqui é um outro número diferente de K. Tá? Você vai perceber bem o que está acontecendo. Digamos que eu tenha 60 fatores 2. É uma suposição somente, tá? Digamos que eu tenha 50 fatores 5. Tá ok? Eu posso reescrever essa expressão assim, 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 50 vezes 5 elevado a 50. Isso pode ser reescrito assim, 2 elevado a 10 vezes 2 vezes 5, 10 elevado a 50. E aí eu teria 50 fatores 10, tá? Consequentemente 10 zeros finais. E esse 2 elevado a 10 aqui seria multiplicado com o K e iria gerar um outro número K'. Tudo bem? Tá? E aí eu conseguiria resolver o problema. Isso é só uma suposição. Eu não sei qual é a potência de 2 nem a potência de 5 máxima que eu tenho aqui. Tá? Vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos ao cálculo do número de fatores 5. Um comentário também importante que eu vou fazer é que a gente vai perceber que a gente tem muito mais fatores 2 do que fatores 5. Tá? Existem mais números pares de 1 a 1000 do que múltiplos de 5. Tudo bem? Então vamos lá. Número de fatores 5. Vamos ver quantos são os múltiplos de 5. Pegar aqui, ó, de 1 a 1000, quantos são os múltiplos de 5? Eu vou dividir por 5. Tá? Por que eu vou dividir por 5? Preste atenção, vamos fazer uma outra suposição agora. Vamos imaginar que eu queira descobrir quantos são os múltiplos de 4, de 1 até 12. Quantos são os múltiplos de 4? Bom, é muito fácil a gente perceber que basta dividir 12 por 4 e eu vou encontrar 3 múltiplos de 4. Tudo bem? De 1 a 12. Tá? A divisão deu exata, mas sim, se eu não tivesse de 1 a 12, em vez de 1 a 12, tivesse de 1 a 13. O que eu teria que fazer? Olha, eu poderia também me utilizar da divisão. Porém, eu teria que tomar somente a parte inteira dessa divisão. Né? Teria que tomar somente a parte inteira. Seria 3. Tá ok? De 1 a 13, né? Desculpa, de 1 a 13. Tá?
seria 3. Aqui, na verdade, vai dar 3, alguma coisa, eu teria que considerar somente a parte inteira. Tá? Essa notação aqui é chamada de piso. Tudo bem? É o maior inteiro que não supera esse quociente. O maior inteiro que não supera esse quociente é o 3. Ok? Tá? Então, vamos ver o que eu vou... Vamos lá, vamos usar essa técnica aqui. Eu vou dividir por 5. 1.000 dividido por 5 dá 200. Então, são 200 múltiplos de 5, tá? Eu posso até usar essa notação aqui, ó, do piso, parte inteira, posso até usar, tá? Que a parte inteira, no caso da divisão exata, é o próprio número mesmo, né? 200, tá? E eu posso também descobrir agora, eu devo descobrir também agora, quantos são os múltiplos de 25, tá? De 5 ao quadrado. Também vou usar aqui, ó, a notação do piso, tá? Basta dividir 1.000 por 25, ou seja, pegar o 200 e dividir por 5 dá 40. Repare que eu tenho 200 múltiplos de 5, só que esses múltiplos de 5 aqui, alguns deles possuem 2 fatores 5. 3 fatores 5, tá? No caso, por exemplo, do 25. O 25 tem 2 fatores 5. A mesma coisa acontece com 50, com 75, que também tem 2 fatores 5, tá? Bom, aqui quantos são os múltiplos de 25? 40. Quantos são os múltiplos de 125? 5 ao cubo. Basta dividir o 40 por 5 e eu vou encontrar 8. Ok? E eu vou prosseguir, tá? A maior potência de 5 que não supera 1.000 é 5 elevado à quarta, 625. São quantos os múltiplos de 625, tá? De 1 a 1.000? Aqui sim é necessário usar a parte inteira, porque essa divisão não vai dar exata. Essa divisão aqui, esse quociente vai dar 1, alguma coisa. Então é 1, tá? Somente o 625 mesmo, é o único múltiplo de 625 entre 1 e 1.000, tá? Aqui sim existe a necessidade de usar essa notação aqui, da parte inteira do piso. Nas outras eu poderia até retirá-las, tá? Mas não há pecado nenhum em usá-las. Deixa eu apagar aqui o rascunho, tá? E nós vamos perceber o seguinte, agora tem uma sutileza, tem uma questão importante, um ponto importante do problema, tá? Conforme eu já falei, alguns múltiplos de 5 aqui, ó, tem 2 fatores 5, tem 3 fatores 5, tá? Esse cara aqui, esse cara aqui indica a quantidade de múltiplos de 25. São 40 múltiplos de 25. Cada múltiplo de 25 tem 2 fatores 5, tá? Pelo menos 2 fatores 5. Vamos contar somente, vamos considerar o seguinte, se cada múltiplo de 25 tem 2 fatores 5, pelo menos, então cada um deles tem pelo menos 80 fatores 5. Tá? Esses 40 aqui, primeiro, já foram contados anteriormente, tá? Porque todo múltiplo de 5, obrigatoriamente, todo múltiplo de 25, obrigatoriamente é um múltiplo de 5. Então, os primeiros 40 já foram contados aqui, basta considerar esses outros aqui, ó, tá? Os outros 40. O que me conduz ao seguinte raciocínio, basta somar esses dois aqui, ó, 200 mais 40, 240. Eu não vou estar fazendo contagem excessiva nenhuma, eu não vou precisar retirar nada, tá? Então, 200 mais 40, 240. O mesmo raciocínio pode ser aplicado para esse caso aqui, ó. Cada um dos fatores, cada um dos múltiplos de 125 tem pelo menos 3 fatores 5, tá? Então eu tenho 8 mais 8 mais 8. Esses dois primeiros aqui, ó, já foram contados anteriormente, basta considerar esses últimos aqui, tudo bem? Então, a mesma coisa eu vou fazer agora, eu vou somar 200 mais 40, 40 mais 80 e 80, a mesma coisa para esse caso. Então, basta somar esses carinhas aqui que eu vou encontrar 249 múltiplos de 5, tá? Tudo bem? Reparem que, no caso dos múltiplos de 2, dos múltiplos de 2, não vai ter necessidade de fazer até o final, tá? Porque quando eu fizer 1.000 dividido por 2, eu já vou encontrar 500, que supera a quantidade total de múltiplos de 5, 249, tá? Então, na verdade, eu não vou precisar fazer a contagem dos múltiplos de 2. Tudo bem? Porque no final das contas, quem vai ditar a quantidade de fatores 10 vai ser a quantidade de 5. É ele que vai mandar nessa quantidade de fatores 10. Então, a resposta para o nosso problema, a resposta é 249 zeros finais, tá? Essa é a quantidade de zeros em que termina esse número 1000 fatorial. Tudo bem? Com isso, a gente encerra a nossa aula.